Ao longo da história da humanidade, poucas instituições acumularam tanto poder, mistério e influência quanto a Igreja Católica. Desde os primeiros séculos do cristianismo, ela se tornou não apenas um guia espiritual para milhões de pessoas, mas também um pilar político, cultural e até econômico que moldou civilizações inteiras. E dentro desse universo repleto de fé, rituais, tradições e dogmas, sempre existiram segredos guardados a 7 chaves, documentos inacessíveis ao público e informações que ao longo dos séculos alimentaram teorias, desconfianças e questionamentos. O Vaticano, centro nervoso da Igreja, é um lugar fascinante não apenas por sua importância religiosa, mas também porque guarda mistérios que despertam a curiosidade de fiéis, historiadores e até céticos. Afinal, o que o Vaticano esconde? Que segredos a Igreja Católica mantém longe dos olhos do público? E, principalmente, o que revelam os livros apócrifos, aqueles textos antigos que não foram incluídos na Bíblia, mas que poderiam mudar completamente nossa visão sobre Jesus, seus discípulos e os primeiros anos do cristianismo. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma viagem profunda pelos bastidores mais enigmáticos da história religiosa, explorando arquivos secretos, descobertas arqueológicas e tradições ocultas que resistiram ao tempo. O Vaticano é hoje o menor país do mundo em território, mas sua importância está muito além de suas fronteiras. No coração de Roma, ele funciona como sede administrativa e espiritual da Igreja Católica. Ali, encontramos a Basílica de São Pedro, obras de arte renascentistas, tesouros culturais incalculáveis e também o que muitos chamam de a maior coleção de documentos secretos da humanidade. Trata-se dos Arquivos Apostólicos Vaticanos, que por muito tempo foram conhecidos como Arquivos Secretos do Vaticano. Esses arquivos guardam milhões de documentos, manuscritos, cartas e registros produzidos ao longo de mais de 1.200 anos de história. Para se ter uma ideia, especialistas estimam que se alguém quisesse percorrer todos os corredores onde estão armazenados esses materiais, teria de caminhar mais de 80 quilômetros de prateleiras. A imensidão do acervo impressiona. E o fato de grande parte dele permanecer inacessível apenas aumenta as especulações sobre o que realmente está escondido ali. Entre os documentos já conhecidos dos arquivos estão cartas de figuras históricas, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, reis e rainhas da Europa medieval, líderes de grandes impérios e até registros relacionados à Inquisição. Mas o que mais intriga são aqueles documentos que ainda não foram liberados para consulta. Apenas pesquisadores autorizados conseguem acesso e, mesmo assim, a uma fração limitada desse acervo. Isso faz com que muitos se perguntem: será que nesses arquivos existem informações capazes de abalar a fé de milhões de pessoas? Será que há provas de contatos da Igreja com civilizações antigas, registros sobre fenômenos inexplicáveis ou até mesmo versões diferentes da vida de Jesus Cristo? Embora boa parte dessas ideias pertença ao campo das teorias conspiratórias, o segredo em torno do conteúdo mantém viva a chama da curiosidade. Quando falamos em segredos da Igreja Católica, não podemos deixar de lado um dos temas mais polêmicos e intrigantes: os livros apócrifos. A palavra apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido. Esses livros são textos antigos que foram escritos entre os séculos que antecederam e sucederam a vida de Jesus, mas que não foram incluídos no cânon bíblico, ou seja, na lista oficial de livros que compõem a Bíblia. Quando, no século IV, a Igreja definiu quais livros seriam considerados inspirados por Deus e dignos de integrar a Sagrada Escritura, muitos outros foram rejeitados. Isso não significa que desapareceram completamente.
Alguns sobreviveram graças a cópias preservadas em pergaminhos, enquanto outros foram redescobertos em descobertas arqueológicas de grande impacto, como os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947, e a Biblioteca de Nag Hammadi, descoberta no Egito em 1945. Mas o que esses livros dizem de tão diferente a ponto de serem deixados de fora da Bíblia oficial? Entre os mais conhecidos estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas e o Proto-Evangelho de Tiago. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é um texto composto por 114 ditos atribuídos a Jesus. Ao contrário dos evangelhos canônicos, ele não narra a vida de Cristo em ordem cronológica, mas apresenta suas palavras em forma de ensinamentos diretos. Alguns desses ditos são semelhantes ao que encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outros são bastante enigmáticos e sugerem uma mensagem voltada mais ao autoconhecimento e à busca interior do que à prática religiosa institucionalizada. Uma das frases mais marcantes do Evangelho de Tomé diz que o reino de Deus está dentro de cada pessoa, o que leva muitos estudiosos a interpretar que a mensagem original de Jesus poderia ter sido muito mais espiritual e individual do que coletiva e organizada em forma de igreja. Outro texto que desperta enorme curiosidade é o Evangelho de Maria Madalena. Nele, Maria aparece como alguém muito próximo de Jesus, recebendo ensinamentos e revelações espirituais que nem mesmo os apóstolos compreendem. O texto sugere que Maria poderia ter exercido um papel de liderança nos primeiros anos do cristianismo, algo que entra em choque com a tradição posterior que restringiu a atuação das mulheres na igreja. Esse evangelho também levanta debates sobre a verdadeira relação entre Maria Madalena e Jesus, tema que foi explorado em obras literárias e cinematográficas modernas, mas que ainda permanece envolto em mistério. Já o Evangelho de Judas traz uma visão completamente diferente do discípulo, que ficou marcado para sempre como traidor. Nesse texto, Judas não é o vilão que entregou Jesus por ambição ou ganância, mas sim alguém que teria cumprido uma missão secreta a pedido do próprio Mestre. Essa interpretação coloca Judas como peça fundamental no cumprimento do plano divino, pois sem sua ação, a crucificação e a ressurreição não teriam acontecido. Essa versão choca, pois reverte uma das narrativas mais consolidadas da tradição cristã e provoca reflexões sobre até que ponto conhecemos de fato os bastidores da vida de Jesus. Outro exemplo fascinante é o Proto-Evangelho de Tiago, que não fala diretamente da vida de Cristo, mas sim de sua mãe, Maria. Esse texto traz detalhes sobre sua infância, sua consagração ao templo e reforça a ideia do nascimento virginal de Jesus, elementos que mais tarde se consolidaram na tradição católica. Embora tenha sido popular em várias comunidades cristãs primitivas, esse livro também não foi considerado inspirado e acabou excluído do cânon oficial. Além desses, há muitos outros livros apócrifos, como o Apocalipse de Pedro, o Pastor de Hermas, o Evangelho da Infância Árabe e tantos outros que circularam entre as primeiras comunidades cristãs. Eles revelam um cristianismo primitivo muito mais plural e diverso do que o que conhecemos hoje. Havia interpretações diferentes sobre quem era Jesus, qual era sua mensagem e qual deveria ser o futuro da fé. A seleção feita pela Igreja no século IV foi um esforço para unificar a doutrina e evitar divisões, mas isso significou deixar de fora uma quantidade enorme de textos que ainda hoje intrigam estudiosos e fiéis. O fato é que os livros apócrifos, mesmo não sendo reconhecidos oficialmente, oferecem uma visão única sobre os primeiros séculos da fé cristã. Eles mostram um mundo em que diferentes correntes disputavam espaço, cada uma defendendo sua visão,
sobre o Mestre de Nazaré. Ao serem excluídos, esses textos foram relegados ao esquecimento ou até considerados heréticos, mas sobreviveram o suficiente para ressurgirem em tempos modernos e levantarem debates importantes. Os arquivos secretos do Vaticano e os livros apócrifos acabam se encontrando em um mesmo ponto. Ambos representam a face oculta da história. De um lado, temos documentos que permanecem trancados em corredores silenciosos do Vaticano, acessíveis apenas a poucos escolhidos. De outro, temos textos que foram banidos da Bíblia, mas que resistiram ao tempo e voltaram a despertar o interesse da humanidade. Ambos alimentam teorias, questionamentos e reflexões que vão muito além da fé religiosa, tocando diretamente na forma como entendemos nossa história e nossa própria existência. É impossível afirmar com certeza o que ainda está escondido nas profundezas dos arquivos do Vaticano. Alguns acreditam que existem provas de contatos com extraterrestres, outros dizem que há registros de profecias apocalípticas, e há ainda quem defenda que documentos sobre a verdadeira vida de Jesus permanecem guardados longe dos olhos do público. O que se sabe é que o segredo por si só alimenta a curiosidade e fortalece a aura de mistério em torno da Igreja Católica. O que podemos afirmar é que a história do cristianismo é muito mais rica e complexa do que a versão oficial que conhecemos. A Igreja desempenhou um papel fundamental na preservação do conhecimento humano, mas também foi responsável por selecionar o que deveria ser divulgado e o que deveria permanecer escondido. Os livros apócrifos nos lembram que havia muitas formas de enxergar Jesus e sua mensagem, algumas mais místicas, outras mais filosóficas, todas igualmente importantes para entender a diversidade dos primeiros séculos da fé. No fim, o que os segredos da Igreja Católica e os livros apócrifos nos ensinam é que a busca pela verdade nunca é simples. A história é feita tanto do que foi revelado quanto do que foi silenciado. E cabe a nós, séculos depois, continuar questionando, investigando e refletindo sobre o que realmente aconteceu nos primórdios da maior religião do planeta. Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas a própria busca já nos leva a compreender melhor quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E esse é, sem dúvida, um dos maiores mistérios que a humanidade pode tentar desvendar.